Bom, então essa é uma questão de modelo atômico de Bohr. E no primeiro caso, ele te dá um breve teórico aqui para que você possa fazer o cálculo. Ele fala para você considerar um elétron girando em torno de um próton em uma órbita circular, sob a ação de uma força atrativa. Que essa força atrativa é, na verdade, a força elétrica coulombiana, né? Aquela dada por K, Qzão, Qzinho, sobre a distância entre eles ao quadrado, lá nos primeiros módulos dentro da elétrica. E ele fala que certos raios de órbita são permitidos. Bom, ele pede para você considerar massa m e carga q, sendo esse q o módulo da carga do elétron, que nós sabemos é igual ao do próton, né? Seria a carga elementar. Ele pede para você determinar a velocidade do elétron quando este se encontra em uma órbita de raio r. Bom, poderíamos pensar então que nós temos aqui o núcleo, o prótonzinho, e um elétron numa órbita circular em torno desse próton. Está aqui. Esse elétron tem uma determinada velocidade, é o que a questão pede para determinar na letra A. Nós poderíamos pensar então que esse elétron está submetido a uma força atrativa. Que força é essa? A força elétrica. Ele está submetido a uma força elétrica. E lembrando que a força elétrica é a única força que atua aqui, e portanto é a força resultante. Se é a força resultante numa órbita circular, nós sabemos então que ela deve fazer o papel de força centrípeta. É daqui então que nós tiraremos o nosso cálculo da velocidade. Ou seja, a força centrípeta é, na verdade, a força elétrica. Força centrípeta, lembrando lá da frente A, é dada por mv2 sobre r, onde r é o raio da trajetória. E a força elétrica do início da eletrostática é K, Qzão, que seria a carga do elétron. Qzinho, que é a carga do próton. Ele pediu para você considerar igual a Qzinho, né? São iguais. Dividido pela distância entre eles, que é o raio ao quadrado. Podemos cortar aqui o quadrado com esse raio. Chegamos então que a velocidade ao quadrado é igual a K, Q ao quadrado, sobre R vezes M. De tal forma, então, que quando a gente tirar a raiz, o Q ao quadrado vai sair da raiz. Então, ficamos Q raiz de K sobre Rm. Então, essa seria a velocidade do elétron na órbita de raio R. Na letra B, ele fala o seguinte. Louis de Broglie propõe que os elétrons, assim como outras partículas, têm propriedades ondulatórias, de tal forma que o elétron pode ser entendido como uma onda. E o comprimento de onda desse elétron seria dado pela razão constante de Planck, pelo momento linear dele, a quantidade de movimento, aquele produto massa vezes velocidade, que ele chamou aqui de P. Ele fala que as órbitas de raios quantizados no modelo de Bohr podem ser explicadas com base na consideração de que o perímetro de uma órbita, o perímetro, deve conter um número inteiro de comprimento de onda. Ele pede para você determinar os raios permitidos para as órbitas de Bohr, em termos de nzão, mzinho, a carga e das constantes físicas necessárias. Na letra B, ele falou então que o elétron se comporta como uma onda. E o comprimento de onda desse elétron seria dado por h, constante de Planck, pelo momento linear, que é o produto massa vezes velocidade desse elétron. Lembrando, então, que nós já sabemos quanto vale a velocidade, né? A velocidade está expressa aqui, né? Acabamos de calcular. E aí ele fala que numa órbita, num perímetro de órbita, órbita circular, devem conter um número inteiro, n, de comprimentos de onda. Bom, o que a gente vai escrever então? O perímetro de uma órbita circular seria dado por 2πr. E a questão disse que nesse perímetro devem conter um número inteiro, n, de comprimentos de onda. Pronto, então eu só escrevi a informação que ele havia me dado. Vamos juntar isso tudo agora. 2πr, que é o perímetro, é igual a n vezes o comprimento de onda, que é h sobre mv. Bom, poderíamos passar esse mv multiplicando, ficamos então com 2π
R vezes mv é igual a N vezes H. No lugar desse V, vou substituir esse cara aqui, ó, que é a velocidade do elétron. Acabamos de descobrir na letra A. Então, ficamos com 2π R m v, que é Q raiz de K sobre Rm, igual a NH. Vamos fazer contas agora, né? Para assumir com aquela raiz ali, a gente poderia levar todo mundo ao quadrado. Ficamos então com 4π ao quadrado, raio ao quadrado, m quadrado, carga quadrado. A raiz vai sair, né, do quadrado. Vai ficar K dividido por Rm é igual a N ao quadrado, H ao quadrado. Então, simplesmente elevei todo mundo ao quadrado. Elevar todo mundo ao quadrado aqui, então, é uma maneira interessante de sumir com essa raiz, né? Bom, de tal forma que esse quadrado do m vai cortar com esse m, esse quadrado do raio vai cortar com esse cara. Ficamos, então, vamos isolar o raio, que é o que ele pede. Raio é igual a n quadrado h ao quadrado dividido por 4π ao quadrado m q quadrado k. Essa seria, então, o raio de órbita para um número inteiro n quantizado de fato. Foi perguntado na letra B.